Aventura em Filmes apresenta Resident Evil 4 Recomeço. Nosso filme de hoje começa com uma cena arrepiante, mostrando uma mulher parada de forma muito estranha no meio da chuva em Tóquio. Ela não se move, simplesmente fica parada lá, até que sem aviso entra em frenesi, atacando e mordendo uma pessoa que tá passando. Fica claro que ela estava infectada com o vírus e se transformou em um zumbi. A infecção se espalha rapidamente por Tóquio, e em questão de dias, o T-Virus atinge todos os residentes, transformando-os em mortos-vivos. Em poucas semanas, o vírus se espalha globalmente, devastando países um após o outro. 4 anos depois, sob as ruínas de Tóquio, se encontra uma instalação secreta maciça, a sede da corporação Umbrella, a própria empresa responsável por liberar o T-Virus no mundo. A corporação é liderada por um homem chamado Albert Wesker, que é informado por sua equipe que vários guardas na entrada principal perderam o contato. Alarmado, Wesker ordena um bloqueio total e aumenta a segurança no portão principal. Momentos depois, eles recebem um vídeo arrepiante mostrando um dos seus guardas sendo morto. O pânico se espalha pela instalação e Wesker comanda sua equipe para proteger firmemente a entrada. Enquanto os soldados da Umbrella estavam de guarda no portão principal, alguém foi visto entrando despercebido pelo duto de ar atrás deles. Essa pessoa era Alice, sozinha. A Alice inicia um ataque contra os guardas, derrotando eles um a um. Assim que termina com o esquadrão, reforços chegam, enchendo o cômodo com mais soldados da Umbrella, canalizando seus poderes telecinéticos. A Alice lança todos que estão no seu caminho para longe, abrindo uma passagem mais profunda na instalação. Apesar disso, mais guardas aparecem tentando bloquear o seu avanço. Mas de repente Alice é baleada por trás por um soldado sobrevivente da Umbrella. Quando tudo parece perdido, mais 3 Alices aparecem à distância, prontas para continuar a luta. São suas clones, cada uma preparada para lutar contra as ondas de soldados da Umbrella. Não demora muito até que uma das clones da Alice invada a sala do comando central, mirando no Wesker, mas infelizmente essa clone é rapidamente abatida pelos tiros do Wesker. Apesar disso, mais clones da Alice conseguem se infiltrar no centro de comando por baixo, pegando os soldados da Umbrella de surpresa. Em pouco tempo, Wesker fica chocado ao ver outra clone da Alice diante dele, ativando um dispositivo estranho. A explosão percorre a sala, reduzindo a sede da Umbrella a escombros. No entanto, contra todas as probabilidades, Wesker sobrevive, cambaleando pelos destroços até alcançar o seu avião de fuga pessoal. Uma das clones da Alice tenta desesperadamente alcançá-lo, mas é tarde demais, o avião do Wesker decola, deixando Tóquio em ruínas para trás. Dentro do avião, Wesker ativa o sistema de autodestruição da sede da Umbrella. Momentos depois, toda a instalação explode com força suficiente para dizimar a cidade inteira de Tóquio. Inesperadamente, dentro do avião, Alice aparece por trás, apontando uma arma para o Wesker. Agindo rapidamente, o Wesker se vira e injeta algo no pescoço da Alice. A substância age imediatamente, enfraquecendo ela. O Wesker então explica que acabou de injetar nela um soro neutralizante que anula todas as experiências da Umbrella no seu corpo. Esse soro retira da Alice a sua força aumentada e habilidades sobre-humanas, tornando-a novamente uma humana comum. Sem poderes, a Alice não pode mais enfrentar o incrivelmente forte Wesker. Justo quando o Wesker estava prestes a atirar na Alice, o avião voa perigosamente em direção ao multifuge. Nesse momento, Wesker tenta retomar o controle, mas é tarde demais. A queda é inevitável. No fim, o avião se despedaça com o impacto. A Alice, que estava na parte de trás do avião, consegue sobreviver e caminha lentamente para longe dos destroços. Então, 6 meses depois, Alice é vista pilotando um avião sobre o Alasca, procurando pela Claire e os outros que partiram em direção a um lugar chamado Arcadia, um refúgio seguro para sobreviventes, segundo anotações que Alice havia encontrado. Em um campo aberto, Alice pousa seu avião apenas para ver dezenas de outros aviões espalhados pela região, mas não há nenhum sinal de vida. Determinada, ela continua a pé até alcançar a praia. Nesse momento, Alice encontra o helicóptero que a Claire e os outros haviam usado. Também o caderno vermelho que ela tinha dado antes de deixar Nevada. Então ela grava a si mesma com uma câmera portátil. Ali explica que descobriu inúmeras outras pessoas que também seguiram uma transmissão de rádio sobre a Arcádia, um lugar que seria supostamente um lar de uma comunidade de sobreviventes. Mas agora a Arcádia estava vazia, sem ninguém à vista. A Alice suspeita que alguém deve ter levado todos que conseguiram chegar até esse lugar. Confusa, ela se pergunta onde que todos foram parar. Ela estava esperando que algum dia algum sobrevivente no futuro possa encontrar essa gravação, mas a Alice duvida cada vez mais de que ainda existam sobreviventes na Terra.
De repente, à distância, Alice vê alguém se movendo. Ela corre rapidamente atrás da pessoa, que desaparece dentro de um avião. Ao se aproximar da aeronave, Alice é pega de surpresa quando a pessoa a ataca com um soco. Revidando, Alice percebe que é a Claire. Nesse momento, ela nota um estranho dispositivo vermelho em forma de aranha presa no peito da Claire. Mais tarde naquela noite, a Alice remove cuidadosamente o dispositivo vermelho. Como resultado, a Claire lentamente recupera a consciência, mas estranhamente ela não reconhece a Alice. A sua memória se foi. A Alice então questiona sobre os outros companheiros, mas a Claire permanece em silêncio, incapaz de se lembrar de nada. Na manhã seguinte, a Alice leva a Claire embora do Alasca, com a esperança de que a perda de memória seja temporária. Durante o voo, a Claire começa a falar, mas ainda não consegue se lembrar de quem é Alice, ou mesmo do seu próprio nome. Depois de horas voando, elas finalmente chegam a Los Angeles, Califórnia, uma cidade agora em ruínas. Intrigada, Alice observa as ruas vazias, percebendo que não há zumbis à vista, mas, ao voarem mais adiante, Alice fica chocada com a visão de milhões de zumbis cercando um prédio de uma prisão. Do topo do prédio, um grupo de sobreviventes sinaliza para Alice pedindo ajuda. Com os zumbis cercando a prisão por todos os lados, Alice percebe que não há outra opção e decide pousar o avião no telhado do prédio. Os sobreviventes correm para ajudar, guiando o avião da Alice até o estreito espaço de aterrissagem. A pista é muito curta e quase faz o avião sair da borda, mas com a ajuda do grupo, ele é puxado com segurança para o telhado. Alice e Claire então saem e encontram Luther, Crystal e Angel. Eles presumem erroneamente que a Alice veio em nome de Arcadia para resgatá-los. No entanto, ela rapidamente esclarece o mal-entendido. Reconhecendo Luther, Alice se lembra dele como um conhecido jogador de basquete da América. Curiosa, Alice pergunta como que eles sabem sobre a Arcadia. Em resposta, o Luther explica que receberam uma transmissão de rádio de Arcadia. Eles ficaram com muita esperança, esperando que Arcadia visse seu sinalizador. O Luther havia lançado um no céu, o que os levou a acreditar que Alice era uma emissária de Arcadia. No entanto, Alice fica bem confusa, porque Arcadia deveria estar no Alasca, e não há como o sinalizador ser visto de tão longe. Angel então direciona Alice a olhar através de um telescópio, e ao longe, ela vê um navio gigantesco com o nome Arcadia. Foi revelado então que Arcadia não é um lugar no Alasca, mas sim um navio. Não parando por aí, Angel toca a transmissão de rádio que Arcadia havia enviado, ecoando a mesma mensagem que a Alice havia encontrado no seu caderno vermelho. Mas há 2 dias, Arcadia parou de transmitir de repente, sem explicação. Esse silêncio perturbador deixa Alice ainda mais determinada a descobrir os segredos de Arcadia e o que aconteceu com os sobreviventes que foram atraídos por sua promessa de segurança. Naquela noite, dentro da prisão, Luther convida Alice para jantar. Durante esse jantar, eles conhecem o Bennett e o seu assistente Kenyon. Nesse momento, Crystal pergunta se o avião da Alice ainda poderia voar. Em resposta, Alice explica que, embora o avião esteja operacional, ele só tem 2 assentos. Ela não pode transportá-los um por um, já que pousar ali já tinha sido um milagre por si só. Por conta disso, eles precisarão de outro meio para chegar até Arcadia. O Luther então leva Alice aos níveis inferiores da prisão. Ele explica que, quando chegou pela primeira vez, os guardas e os prisioneiros já haviam desaparecido. Luther acredita que eles devem ter se transformado em zumbis ou sido comidos por eles, mas ele estava errado. Eles descobriram que alguém ainda estava trancado em uma cela de segurança máxima. Wendell, o guarda da cela, comenta que tem escutado sons estranhos vindo de além dos muros da prisão. O Luther então chama o Wendell para poder dar uma olhada nisso, enquanto a Alice se aproxima da cela. Lá dentro, um homem se levanta e pede para Alice libertá-lo. O homem é o Chris, que afirma que não é um criminoso, mas que estava preso ali. Além disso, Chris revela que foi um soldado, parte de uma unidade militar que parou ali quando o surto começou. A sua equipe libertou os prisioneiros para ajudar na defesa contra os zumbis. No entanto, alguns dos detentos guardaram rancor contra a autoridade e se voltaram contra o Chris pensando que ele era um guarda da prisão e o trancaram na cela. Ele estava preso lá desde então. Para convencê-la, Chris insiste que sabe uma maneira de sair da prisão e pode ajudar os outros a escaparem. Apesar disso, Alice permanece cética e deixa Chris para trás. O Luther acrescenta que também não confia totalmente nele, já que ele muito bem pode ser um assassino a sangue frio, confinado naquela cela de segurança máxima. Mais tarde, Alice reúne as suas armas e suas pilhas de moedas, organizando elas cuidadosamente à sua frente. Ao amanhecer, uma criatura massiva, produto dos experimentos da Umbrella Corporation, se aproxima das ruas de Los Angeles. O monstruoso X-Men, empunhando um machado gigantesco, avança em direção à prisão. Enquanto isso, Luther leva Alice até os chuveiros antes de se afastar para deixá-la sozinha. Enquanto Alice se prepara para se lavar, ela escuta um som fraco.
Investigando, ela descobre o Wendell a espionando. Mas antes que possa agir, um zumbi surge atrás dela, tendo invadido a prisão. Ao ver isso, a Alice rapidamente atira no zumbi, mas outro consegue agarrar o Wendell, puxando ele pro buraco no chão. A comoção atrai todos os outros para investigar a brecha que os zumbis criaram para invadir a prisão. Percebendo que seu refúgio não é mais seguro, eles decidem que é hora de evacuar. Sem outras opções, eles recorrem relutantemente ao Chris para poder ajudar, libertando ele da sua cela. Uma vez fora, o Chris fica atônito ao ver a Claire. Ele se aproxima dela, revelando-se como seu irmão, mas a Claire ainda não tem nenhuma memória dele. O Chris então lidera o grupo para fora da prisão, explicando que sabe onde a sua unidade militar havia armazenado um veículo blindado que poderia levá-los à segurança. Infelizmente, a porta da sala de armazenamento estava trancada. Chris então os informa sobre uma área de armazenamento subterrâneo escondido sob a prisão, onde a sua equipe mantinha armas de reserva. Mas justo nesse momento, a criatura monstruosa apareceu golpeando o portão principal com o seu machado gigante. Vendo isso, Claire e Luther correram para poder conter esses zumbis, enquanto Alice, Chris e Crystal mergulhavam por uma seção alagada que separava o portão do depósito escondido. No entanto, a energia estava desligada, deixando a água sem escoamento, forçando-os a nadar. Do lado de fora, Luther apoiou um machado contra o portão, esperando atrasar os zumbis, e disparou um tiro contra aquela criatura, mas não teve efeito. Como resultado, o homem do machado continuou sua aproximação implacável dentro da prisão. Depois de nadarem pelo corredor cheio de água, Alice e os outros emergiram e começaram a percorrer um corredor escuro. Nesse momento, um zumbi agarrou a Crystal por trás, arrastando ela para dentro da água novamente. Momentos depois, uma horda de zumbis surge das profundezas, perseguindo Alice e Chris. Eles se refugiaram em outra sala, que acabou sendo cheia de armas. Enquanto isso, Angel conseguiu destrancar a sala que guardava o veículo blindado. Lá dentro, ele encontrou um tanque. Ao mesmo tempo, Claire e Luther empurravam um carro da polícia para poder bloquear a passagem. Depois de se armarem, Alice notou uma grade de ventilação acima e a viu como uma possível rota de fuga. Em uma área separada, Angel descobriu que o tanque era inutilizável, porque ele estava sem motor e não dava para recuperar a tempo. Frustrado e perdendo as esperanças, Bennett se voltou contra ele, atirando no Angel e o matando no local mesmo. Do lado de fora, com o portão principal prestes a ceder, a Claire e o Luther recuaram para dentro do prédio. Nesse momento, Alice e Chris saíram pelo duto de ventilação e escutaram o som de um motor acelerando no telhado. Eles avistaram o Bennett, se preparando para fugir no avião sozinho da Alice, deixando os outros para trás. Eles até tentaram detê-lo, mas Bennett decolou sozinho rumo à Arcádia. À medida que o avião desaparecia na distância, centenas de zumbis começaram a cercar o grupo por todos os lados, se aproximando rapidamente. Sem outras opções, a Alice e os outros começaram a atirar nos zumbis, tentando mantê-los afastados. Percebendo que a horda era infinita, Alice ordenou que todos entrassem no elevador. Uma vez lá dentro, ela detonou uma bomba no topo para fazer o elevador cair, mas ele foi amortecido lá embaixo pelo porão alagado. Ao emergirem do elevador destruído, o grupo continuou sua fuga. A Alice se prendeu a um cabo e lançou uma bomba no meio dos zumbis. Em seguida, ela correu até a beirada e saltou do telhado no exato momento em que a bomba explodiu, dizimando os zumbis que cercavam o prédio. Ao alcançar o chão, Alice abriu o caminho atirando em mais zumbis, e sem munição, ela pegou a sua arma especial que disparava moedas como projéteis. Indo em direção aos chuveiros, ela foi ajudada pelo Luther, que bloqueou a porta atrás deles. Nesse momento, Alice incentivou os outros a entrarem no túnel criado anteriormente pelos zumbis, e levando em conta o cheiro horrível que vinha de lá, deveria levar ao sistema de esgoto que seguia em direção à praia. Sem outra alternativa, eles entraram um por um. Durante esse tempo, a criatura monstruosa da Umbrella chegou até ali. A Claire tentou chutá-lo, mas não fez nem diferença. Assim que a Alice levantou a sua arma, a criatura derrubou. Vendo isso, Claire atirou nele por trás, atraindo a sua atenção e afastando a Alice. Então ela desliza, pega a arma da Alice e atira, parando temporariamente a criatura. Mas ele ainda estava vivo, lançando seu enorme machado contra as duas mulheres, que conseguem desviar por pouco. Alice, que recupera a consciência, finalmente dá um tiro fatal na cabeça dele, encerrando de fato a ameaça do cara do machado. Depois disso, a Alice e Claire seguem pelo túnel, onde se reencontram com o Luther, que ajuda elas a encontrarem o Chris na saída do túnel.
Enquanto Luther tenta sair escalando, um zumbi ataca por trás, causando um desmoronamento de pedras que o prende, tornando inalcançável. Em resumo, Claire guia Alice adiante e elas encontram um pequeno barco para alcançar o navio de Arcádia. Ao embarcarem, ficam intrigadas com o silêncio e não tinha nenhum sinal de vida ali. E nesse momento elas avistam o avião que o Bennett usou, caído no convés, mas não há sinal dele. Elas entram no navio, achando estranho estar vazio, apesar dos seus motores e suprimentos de combustível estarem totalmente funcionais. Analisando os registros do navio, Chris observa que contém 2.000 sobreviventes a bordo, o que aumenta ainda mais a confusão. Explorando mais a fundo no navio, eles inesperadamente encontram um portão com a logo da Umbrella Corporation. Claire subitamente se lembra de que, na praia, ela e sua amiga foram abordadas por um pequeno grupo da Umbrella, e naquele momento os operativos da Umbrella colocaram dispositivos de aranha vermelha nos peitos deles, capturando todos. A Claire foi a única que conseguiu escapar. O portão à frente deles subitamente se abre e luzes piscam, iluminando uma enorme câmara vazia. A Claire nota o controle próximo e utiliza para acessar uma lista de todos os detidos pela Umbrella. Entre os nomes ela encontra Kamart. Alice então pede que Claire liberte todos os prisioneiros mantidos pela Umbrella. E momentos depois, tubos sobem do chão, cada um contendo pessoas imobilizadas com dispositivos de aranha vermelha presos no seu peito. A Claire e os outros rapidamente libertam Kamart, mas a Alice logo nota um tubo próximo com manchas de sangue fresco e segue o rastro até a outra sala. Lá dentro, Alice encontra uma fileira de helicópteros da Umbrella organizadamente enfileirados. Explorando ainda mais, ela chega até uma sala no fim do corredor, onde encontra vários esqueletos humanos secos, evidência de alguma atividade sombria. Chocantemente, Wesker ainda estava vivo, revelando que esteve observando ela o tempo todo. Ao lado dele estão 2 cães zumbis, obedientemente esperando seus comandos. Justo quando a Alice aponta para atirar no Wesker, o Bennett aparece de surpresa por trás, ameaçando-a para se render. A Alice relutantemente solta a sua arma, e Wesker explica que modificou o seu corpo com o T-Virus, tornando-se ainda mais forte do que nunca. No entanto, para sustentar os seus poderes, ele precisa consumir DNA humano fresco, o que fortalece ele ainda mais. Inesperadamente, a Alice é única, pois é a única humana cujo corpo se fundiu com sucesso ao T-Virus, dando a ela um DNA raro e potente que o Wesker acredita que vai tornar ele invencível. Ele então planeja devorar a Alice para se tornar imparável. Ao saber disso, Alice imediatamente contra-ataca, dando um chute poderoso no Bennett. Ao mesmo tempo, os cães zumbis se transformam em uma forma ainda mais aterrorizante. Subitamente, Claire e Chris chegam para poder ajudar a Alice. Infelizmente, o Wesker se move com uma velocidade muito rápida, desviando de balas com facilidade e dominando Chris. Em certo momento, a Claire consegue esfaquear o Wesker na perna, mas isso não tem efeito. No fim, ele joga tanto Chris quanto Claire dentro de tubos de contenção. Durante esse tempo, Alice atira em um dos cães zumbis. Depois, lança um pedaço de vidro quebrado no outro, derrubando ambos. Momentos depois, Bennett reaparece e esfaqueia Alice no braço, mas na hora ela puxa a faca do seu ferimento e crava na cabeça do Wesker enquanto ele tenta mordê-la. No entanto, o Wesker ainda não estava derrotado. Nesse momento, Kamart atinge o Bennett por trás, entregando uma arma para Alice. Com a arma, Alice imediatamente atira, acertando o Wesker na cabeça, finalmente derrotando ele. Após a situação se acalmar, Alice liberta Chris e Claire, mas quando Wesker tenta se levantar mais uma vez, Chris e Claire descarregam as suas armas nele até que fica imóvel, deixando-o para trás. Eles trancam Bennett na sala onde o Wesker estava ainda vivo, que o ataca pelas sombras. Ao libertarem os outros prisioneiros, eles conseguem escutar o som de um helicóptero decolando. Pro choque deles, é o Wesker de novo, que consumiu o Bennett para poder se recuperar. No ar, o Wesker inicia o protocolo de autodestruição da Arcádia, planejando destruir o navio. No entanto, Alice já havia previsto isso, pois havia escondido explosivos na aeronave. Dessa maneira, tudo vai pelos ares, encerrando o Wesker de uma vez por todas. Em outro lugar, Luther emerge vivo e bem do esgoto. Ao mesmo tempo, Alice e seus amigos libertam milhares de prisioneiros mantidos presos a bordo da Arcádia. Além disso, Alice transmite uma mensagem pelo rádio, anunciando que ela e milhares de sobreviventes estão seguros na Arcádia e convida qualquer outros sobreviventes a se juntarem a eles. Momentos depois, dezenas de helicópteros da Umbrella apareceram no céu, transportando milhares de soldados. Na liderança do ataque estava Jill Valentine, controlada por um dispositivo de aranha vermelha no seu peito, com ordens para matar todos na Arcádia. Lição de moral da história: se você viu alguém parado na chuva sem se mover,
apenas corra. Provavelmente é um zumbi com um sério problema de mordida. E lembre-se, se alguém prometer um refúgio seguro, provavelmente vem com várias armadilhas e uma corporação maligna por trás. O que vocês acharam do resumo de hoje? Deixa aí nos comentários. Se quiserem assistir a mais um resumo, tá aparecendo no meio da tela. Muito obrigado por assistirem o vídeo até aqui e até a próxima.